Bom, como foi solicitado lá no grupo de estudos, eu vou apresentar aqui a operação de hoje. Deu aí 622 pontos e, no meu ponto de vista, as melhores entradas do dia. Antes, deixa eu contextualizá-las. O dia de ontem gerou uma alta. Então, o que foi feito? Aqui é o gráfico GM1, qual eu opero, e ele gerou essa movimentação de alta. Se você traçar uma FIBO, foi o que eu fiz hoje pela manhã antes do mercado abrir, meus estudos são feitos ou à noite, ou pela manhã, no próprio dia, ele fez essa movimentação de alta, podendo reverter, corrigir, aliás, perdão, até a região de 50, preferencialmente, ou até 61.8, fazer um padrão de reversão, seguir sua alta. A minha alta, ou seja, o meu alvo, caso ele rompesse, seriam, essas duas regiões aqui. Que duas regiões são essas? Se você pegar a semana inteira, ou o candle de uma semana, ou a semana toda, em qualquer tempo gráfico, da semana toda, semana passada, você teria essas duas regiões aqui. De 50% da semana passada e 61.8. Se você colocar aqui a VWAP semanal, ela vai estar passando exatamente por aqui. Daqui a pouco vocês vão ver. Bom, então a expectativa era, caso rompesse, chegasse na 61.8, fizesse padrão, você poderia fazer uma parcial aqui e a sua outra parcial ou a saída nessas duas regiões. Porque se ele seguisse o semanal, ele faria isso aqui. E uma grande queda. Essa queda é o que muitos estão esperando. Só contextualizá-los do cenário macro. Veja isso aqui em uma semana. Cadê uma semana? Pronto, aqui. Esse aqui é o cenário de uma semana. Se você pegar aqui a última pernada, última tendência, você vai encontrar esse cenário. A alta, seus pivôs, a alta, seus alvos alcançados, máxima de 2020, aí fez um pivô de baixa, tem aqui uma LTA, e ele poderia fazer no semanal uma queda, pelo menos, a gente não quer que caia tanto, né, obviamente, mas que ele pelo menos pudesse vir até 50 para subir, caso fosse esse movimento dele, essa tendência macro no semanal, ou até o 61.8 aqui. Então a tendência ainda é baixista. Aqui, baixista, ok? Ele rompeu a L semana passada, a LTA está para baixo, está retraindo, certamente aqui na região das 50, podendo corrigir até o movimento macro e romper para cima. Não é o que muitos esperam, mas temos outro contexto também, o contexto dessa queda aqui, dessa própria correção, que é queda, correção até 50 ou até 61.8 para continuar a sua queda para a reversão do movimento macro anterior. Então nós temos esses dois contextos macros. Obviamente, essas regiões de 61.8 são importantes tanto para o macro quanto para esse intermediário aqui no semanal. Então o alvo seria então no mini índice. Não num dia, certamente ele não faria isso, não é o natural dele fazer, ele fosse até aquelas regiões que eu mostrei, caso rompesse o dia anterior, eu esperaria chegar até ali, pelo menos, tá bom? Bom, esse foi o contexto. Deixa eu colocar aqui a VWAP para vocês perceberem. Aqui, pronto. Pronto, olha ali a VWAP semanal. A VWAP mensal, perdão. E a semanal também vai estar por ali, tá bom? Vocês vão ver isso depois. Bom, a semanal está por aqui, tudo certinho como nós fizemos a análise. Vamos aqui para esse é o dia de hoje, que é importante. Vamos lá. O mercado fez sua abertura, fez esse caixote aqui, você tinha duas opções. Ou você traçava sua FIBO de, só um momento, mais 0. Bom, voltei, desculpe. Você poderia traçar sua FIBO da máxima do dia anterior até mínima, esperando que houvesse uma correção na 61.8 e voltasse a descer. Você teria encontrado aqui um alvo, tá? Mas ele não se concretizou. Você teve que essa região aqui desse caixote
Aqui você poderia fazer. Quando ele fez, você poderia traçar sua fibra. Aqui não importa a posição dela, porque você estaria trabalhando o movimento de rompimento, espelhamento e projeção. Mas, suponha que você estivesse esperando uma alta, tá? A alta bateu certamente no alvo de 1.8 desse caixote. Ou você poderia fazer o espelhamento desse caixote, foi o que foi feito. Aqui o roxo, o rosa, aqui você teria um alvo. Mas lembra que aqui nós temos o alvo de 1.8 e de 50? Certamente ele não alcançaria esse alvo desse caixote tão facilmente. E aí tem uma linha aqui rosa, que é um outro contexto, outro estudo que eu tenho para falar em algum outro momento, mas teria esse contexto. Caso você quisesse traçar uma fibra para pivô, projeção de pivô de baixa também, era possível. Você tem aqui um micro pivô, não tem? Aqui, ó. Onda 1, onda 2 e aí vai. Pivô. Olha só, foi o que eu fiz hoje com a fibra. Você poderia traçar, então, o final da onda 1, início da correção da onda 2. Aqui no topo do movimento, ele corrigiu. Essa mini correção foi até 50, região de 50 e 1.8. Tinha confluência com as médias. No entanto, o ideal seria ou aguardar, uma entrada arriscada seria logo ali no rompimento. Foi rompimento com candle de força. Foi rompimento com candle de força, teve pullback na média e seguiu. Seria uma boa entrada aqui também, tá? Eu entrei logo no começo, tá? Então eu não peguei a operação toda e não peguei a tarde. Fiquei analisando, estudando e pronto. Mas aqui você teve o seu rompimento. Se você entrou depois do pullback, você teria aqui mais ou menos 500 pontos. Eu entrei no começo, então não bastaria essa possibilidade. Aí você poderia traçar os alvos. Olha só que interessante. Aqui, você traçando os alvos, você teria os alvos sendo alcançados. E olha só que interessante, que o último alvo foi exatamente no momento da reversão. Aí nesse contexto aqui, ou seja, aqui foi a primeira entrada e melhor do dia para mim, M1. Aí você poderia contextualizar o seguinte, bom, com toda essa confluência que já foi apresentada anteriormente, você poderia operar então, esperar um gatilho de reversão. Deixa eu me apagar agora a fibra para não confundi-los. Poderia operar o gatilho de reversão. Aqui você não teve aqui um martelo bonito, você não teve nada. Mas teve um protótipo de martelo. Teve então as médias angulando para cima, rompimento com candle de força. Você poderia esperar esse candle de força. Aí é microanálise, como a gente sempre faz aqui. A correção do candle de força, 38, 50, 61, ele foi na região de 61 e reverteu. Ele fez aqui uma trap, um falso rompimento dessa região do candle, subiu. Essa região aqui é uma região também, se você quiser estudar por esse, estou apresentando todos os cenários, diversos estudos. Aqui uma região de oferta, houve troca de polaridade, tornou-se uma região de demanda. Logo, ele veio testar essa região novamente para seguir essa reversão. Você poderia entrar de forma antecipada aqui atrás, ou você esperaria o pullback, o teste da região agora de demanda, fez aqui as médias alinhadas, rompimento novamente, aí você já teria feito a sua entrada com quantos pontos? Essa não foi a melhor entrada, volto a dizer, mas teria sido uma possibilidade. Aí, mais 500 pontos, se você aguardasse o movimento até os alvos. Se você marcar aqui uma outra fibra, você terá os mesmos alvos de Fibonacci e eles sendo alcançados. E aqui o interessante é, quando ele chegou aqui, foi a melhor entrada do dia para mim, só que, como eu falei, não entrei, porque eu já estava fora do mercado, da possibilidade de mercado, já bati a meta, 500 pontos, né, passou, 622, conta bloqueada, porque é um projeto aí anual que mais tarde apresentarei para vocês. Bom, o que acontece? Chegou na máxima do dia, chegou na região aqui de oferta, tá? O estudo de oferta e demanda, e fez um padrão. Aqui foi lindo. Eu tive vontade de entrar, mas já não podia. Eu terminei minhas operações de 9h30, eu acho, 9h40, não lembro mais.
Mas perceba o padrão que fez aqui. Aqui, olha. Estrela cadente, rejeição ou trap. Trap, tá? Armadilha. Falso rompimento em micromovimentação. Porque aqui não foi falso rompimento ainda em M1. Bom, M1 não foi. Mas poderia. Aqui, o que você poderia fazer? Viu todo esse contexto. Aqui você teria também um ajuste diário. Você teria o fechamento do dia anterior. Quer ver? Olha só. Olha só todo o contexto. Você tem a VWAP. Essa aqui é mensal. Isso, é mensal. Tem o fechamento do dia anterior, que ele fez o teste. Tem o ajuste diário, a máxima do próprio dia. Uma volta em V. Padrão de candle. O que você faz? Entra. Ou você faz uma entrada antecipada, já entra aqui no rompimento da estrela, ou espera um pullback. Esse pullback houve aqui, vocês viram ali com pouco volume, então volume aqui a gente usa, obviamente, teve a confirmação do volume e a sua queda. Olha só, aqui teve um momento de notícia, mas o gráfico já está te apresentando as regiões de oferta e demanda, regiões de interesse. Traça uma Fibo nesse micro pivô aqui. Traça essa Fibo, traça. Corrigiu ali até 38 com as médias. Houve seus rompimentos. E olha só. Alvo alcançado. Mas você não gosta de microanálise. Você quer operar um movimento maior. Ok, opera esse pivô aqui maior. Corrigiu ali até 38. Confirmação das médias. Porque olha, houve aqui essa descida. Houve a correção. Correção com candle de força. Rejeitado ali pelas médias. Houve seu rompimento, você pode operar antecipadamente ali, ou aguarda o rompimento do pivô. Houve o rompimento do pivô com candle de força e seu pullback. Independente se você faz entrada antecipada ou com confirmação, todo mundo teve oportunidade hoje. E aí você faz as projeções. Primeiro o alvo alcançado, segundo 50% interessante alcançado, e 61.8 do movimento ali alcançado. Vamos ver se 61.8 foi alcançado. 61.8 não foi alcançado. Bom, você teve aqui esses dois movimentos maiores. Do micro pivô foi alcançado. Do intermediário, se você quiser ir pegando as correções, né, micro pivôs, também foi alcançado, tá ok? Pronto. Feito. Ou você poderia fazer o seguinte também. Deixa eu mostrar esse gatilho em outros tempos gráficos, porque tem gente que opera em outros tempos gráficos, certo? Vamos ver aqui 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Olha que legal. 2 minutos houve uma coisa interessante, que eu queria mostrar uma possibilidade de marcação da Fibo. Houve ali a região de teste de armadilha. Houve então aqui um micro pivô. Olha só, micro pivô. Sempre microanálise. Micro pivô. Aqui você já poderia marcar a sua Fibo. Só que eu vou marcar uma maneira bem interessante, porque se isso aqui foi uma armadilha, foi um teste de topo, você tem ali a região de oferta, já teve ali a máxima do dia, o fechamento, todo aquele contexto, o que você poderia fazer? Ao invés de marcar ali, você marcava na região da máxima do dia. E olha só o milagre acontecendo. Aqui... 1.8. Eu marquei. Tem que marcar, eu quero marcar direito para vocês não se confundir. Eita! Olha só. Veja isso aqui. Ao invés de marcar ali da máxima, é uma possibilidade, é o que eu faço, sempre marco de pavio. Mas se você quisesse considerar como foi em falso rompimento, quisesse marcar aqui da máxima do dia, da região de oferta, etc. Olha só. Você marcou aqui. E desce o alvo para o pivô maior. E adivinha onde é que ele foi? Exatamente, cravado. Claro, passou um pouquinho, mas isso aí é indiferente. Se passa um pouco, antecipa um pouco, isso não importa. Mas a Fibo aqui perfeita, tudo certo. M2. Vamos para 5 minutos, que é o que boa parte de vocês operam, né? Bom. M5, os mesmos gatilhos, tudo certinho. Você poderia ajustar aqui para ficar na região mais bonitinha da coisa. Você vai ter que ajustar o pivô. E M5 foi cravado, muito certo, no alvo, terceiro alvo. Essa foi a melhor entrada de hoje.
Melhor entrada de hoje. Quem pegou ali dessa região até aqui, pegou aí 1.600 pontos mais ou menos, depende se pegou um pouquinho antes, um pouquinho depois, 1.500, 1.600 pontos. Vou voltar para o tempo gráfico melhor. E aí, se você projetasse o pivô de alta, você teria também alcançado os mesmos alvos, tá bom? Então essas foram as melhores entradas de hoje, tá? Aí houve ali a reversão, você poderia ter as confluências das médias. Houve um micro pivô, uma rejeição ali, você poderia pegar alguns pontos. Você teve aqui essa última entrada, enfim. Esse foi o dia de hoje, tá? Que a gente pode esperar para amanhã. Amanhã pela manhã farei os estudos, mas o cenário que eu espero é o mesmo. Deixa eu colocar M15 para facilitar a visualização. É o mesmo, tá? O mesmo de ontem. Aqui você pode considerar como se ele tivesse ficado lateralizado, um grande caixote. Se ele romper, você pode projetar isso para cima. E olha só que interessante. Estou chovendo agora. Deixa eu ver. Não é isso aqui. É isso aqui mesmo. Olha só que interessante. Se você marcar aqui. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Você copia. Projeta para cima. Olha só que interessante. Se você fizer isso. Se ele romper esse caixote, vai na região de oferta ali de cima, justamente nos alvos esperados, previamente marcados. Então a gente espera essa movimentação amanhã, tá? Ou um gap ali que ele faça um movimento e desça, porque aqui é uma região de oferta. Ele desça, teste de fundo aqui para subir, tendo em vista o contexto do semanal, contexto aqui do que nós já apresentamos. E o espelhamento. Aí você trabalhou com fibo, você trabalha com caixotes, com blocos, com alvos. Para quem gosta aqui das médias, analisa as médias no tempo maior. Quem gosta aqui também de indicadores, eu não uso muito isso aqui, mas eu gosto de ter para alvos, para considerar às vezes confluência com alvos que eu tenho. E aí são coisas bem interessantes, muito interessantes. VWAP, mensal, semanal, olha, ele tá testando. Esse é o cenário de hoje, foram as melhores entradas, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar aí no grupo, pode perguntar aqui nos comentários. Vai ser um prazer. E até a próxima. Estudem isso aí, projetem os alvos para amanhã, porque o cenário é o mesmo. Amanhã pela manhã eu vou fazer um estudo. Vou ver isso aqui, vou fazer o estudo real que eu faço. Que aqui agora foi uma pincelada no que eu vi ali por alto, mas aí eu vou marcar talvez ali linha de tendência, alguns outros movimentos, e ver se há confluência, se há relevância ou não para marcar, e deixo o dia rolar e o preço fazer o que ele tem que fazer, e aguardando aí as oportunidades, tá bom? E aí, de repente, se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo e apresento para vocês ou a operação ao vivo ali, ou posterior, se respeitou nossas análises que foram apresentadas, o que aconteceu no dia, tá bom? Bons estudos, boas operações, estou à disposição.